Existem pessoas, escreveu Tchefio uma certa vez, que acham que nós não conseguimos governar nosso próprio país, pois nas poucas vezes em que tentamos, nós falhamos. Como se todos os outros que se governam hoje em dia tivessem acertado de primeira. É como dizer a um bebê que está engatinhando, tenta andar e cai de bunda no chão, que ele deve permanecer no chão. Como se todos os adultos que passam por ele também não houvessem engatinhado um dia. Esse trechinho, gente, é um trechinho quase do final desse livro aqui, que é o livro que a gente vai falar hoje, Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Acho que é assim que se fala. Chimamanda para os íntimos, porque já é o segundo livro que eu leio dela, então já sou íntima. Vamos falar de Chimamanda hoje. Gente, fiquei assim no chão com esse livro. Mas antes da gente falar sobre Hibisco Roxo, vamos lá, né, gente? Me ajudem a potencializar a força do que eu falo aqui no meu canal. Se inscrevam, eu sei que tem bastante gente que me assiste que não tá inscrito, se inscrevam. Curtam o vídeo, deixem um like, me ajuda muito na divulgação. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se já leram algum outro livro da Chimamanda, algum outro autor africano que vocês curtam. Me sigam lá no Instagram, @filapreferencial, tá tendo muito conteúdo legal, tá tendo lives literárias, inclusive aos domingos, se você quiser acompanhar. E agora é isso, vamos falar de Hibisco Roxo. Queria falar primeiro um pouquinho sobre a autora do Hibisco Roxo, que é a Chimamanda, né? Tem esse nome todo difícil aí. É uma autora nigeriana, gente, e foi a primeira escritora africana que eu li na minha vida inteira. E ela é simplesmente maravilhosa. Hoje em dia ela vive entre os Estados Unidos e a Nigéria, trabalha aí para construção da escrita criativa na África, para formação de escritores africanos. E ela tem 2 TED Talks que são simplesmente maravilhosas. Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês verem, confiram, porque é simplesmente incrível. E essa mulher produziu esse livro aqui, que tá no meu iPad, Hibisco Roxo. E é incrível quando você pensa que isso daqui é um romance de estreia. É o primeiro livro que ela escreveu e já foi indicado para um monte de prêmio, já ganhou um monte de prêmio, é universalmente benquisto aí e tudo mais. É um livro sensacional. Não é uma leitura leve, tá, gente? Não é aquele livro que você lê gostosinho antes de dormir, porque, né, tem relacionamentos abusivos, fica o gatilho aí, o aviso de gatilho. Mas a escrita dela ao contrário das temáticas, é muito fluida, muito bonita, muito leve. Ela tem umas escolhas de palavras muito boas. Por exemplo, quando ela diz que a atmosfera de uma sala, ela descreve como um ar quebradiço. E eu vou falar um pouquinho sobre o enredo aqui pra vocês. Nós temos uma protagonista, que é uma menina de 15 anos, chamada Kambili. Ela é uma menina de 15 anos, como eu falei, que mora na Nigéria com os pais e um irmão. E ao contrário do que se poderia esperar num romance que fala sobre questões de um país tão desigual como a Nigéria, né? A gente tem na nossa cabeça aqui, que quais são as imagens quando a gente fala de país da África? É bicho correndo, gente pobre, criança doente, né? A gente que é colonizado aqui por programa de televisão, documentário, a gente não imagina, né, como é de fato viver nesses países, e que tá muito longe disso que a gente vê na televisão, obviamente. E eu que sou uma pessoa que sempre procuro conhecer novas culturas, conhecer novas condições humanas e tudo mais, eu sabia muito pouco sobre a Nigéria quando eu comecei a ler Chimamanda. Por exemplo, eu não sabia nem onde ficava a Nigéria dentro do mapa da África. Vou botar aqui pra vocês saberem também, tá bom? Na costa oeste aí da África. E que se fala inglês na Nigéria, além dos idiomas nativos lá, né? Que eles têm idiomas africanos. Eles se falam inglês porque é a língua do colonizador, né? Eles foram colonizados pela Inglaterra, assim como nós fomos colonizados por Portugal, né? A gente espera que se fale, né, de um país em que a maioria das pessoas é muito, muito pobre, que se tem um ponto de vista de uma pessoa pobre, né, pra falar sobre essa desigualdade, todas essas questões e tal. E não, essa família da Kambili, ela é justamente o oposto. Ela é muito rica, o pai dela é um empresário, dono de uma fábrica, de um jornal, enfim, um cara super influente. E é muito interessante porque você vê todas essas questões sociais do ponto de vista que alguém que está ali do ladinho
de um dos opressores desse país. O pai dela é uma figura central nesse livro, né? Ele é muito, muito, muito religioso, assim, católico, fervoroso, linha dura. E ele não permite que os filhos dele tenham qualquer contato com qualquer coisa que seja fora da religião. Ele não deixa a menina usar calça, por exemplo, ela só tem saia, e é saia até o meio da perna. Ele não deixa eles terem contato com o avô, com o próprio pai dele, porque o avô segue a religião tradicional ali da etnia Igbo, né, que pelo que eu aprendi lendo Chimamanda e pesquisando sobre, é a etnia dominante de maioria lá na Nigéria. E eles têm toda uma cultura, uma religião, uma língua Igbo, que se chama. O pai dele só permite que eles fiquem 15 minutos no máximo na casa desse avô. E ele é muito abusivo com toda a família. Os filhos, se não forem os primeiros da turma, em todos os semestres eles apanham. É um caos, assim, na família. Eles não podem fazer nada, só podem estudar e ir na igreja. E essa menina, ela é muito inocente, ela não tem ideia do mundo real, ela obedece muito o pai dela, ela é submissa. E ele elogia ela às vezes, fala, você é maravilhosa, você faz tudo que eu mando, você é tão boazinha e tal, mas ao mesmo tempo ele apone quando ela fica em segundo lugar. Ela não fica em primeiro, mas ela fica em segundo, gente, na turma dela. Enfim, né? E eu acho que todo o romance está nessa relação aí, de Cambile se libertando daquela situação opressiva toda e indo pro mundo, né? E ao mesmo tempo a gente tem um paralelo dessa situação dela com todo o contexto sociopolítico, histórico do país, né? Não fica muito claro pra gente que não conhece a história da Nigéria, eu tive que pesquisar um pouco pra entender em que ano que esse romance se passa, porque logo no começo a gente sabe que teve um golpe de estado, né? E a Nigéria, ela ficou independente dos britânicos em 1960, então é um país que tem 60 anos de idade apenas. E depois da independência teve muitos conflitos, guerras, golpes de estado, uma grande instabilidade política, né? E esse golpe nos anos 80, né, um ditador que assumiu o poder, eu não vou saber repetir o nome dele aqui pra vocês, mas foi um governo que desrespeitou muitos direitos humanos, muito corrupto e tudo mais, né? Nada que a gente não conhece, né? Em certo nível, em certo grau aqui no Brasil. Então, esse elemento do político, do macro, né, tá sempre sendo pontuado ali ao mesmo tempo que a gente vê o micro da história daquela personagem, daquela família. Já que eu falei do Brasil, eu vi muitas semelhanças com a nossa cultura brasileira, em vários sentidos, né, dentro desse retrato da Nigéria. Esse sincretismo religioso, né? Por exemplo, ela tem uma tia, que é a tia Fioma, que é católica, mas ela não é tão linha dura como o pai dela. Então, ela acaba misturando alguns elementos da religião tradicional, da religião Igbo, com o catolicismo. Então, ao mesmo tempo que eles estão rezando, a família dela tá rezando, eles começam a cantar uma música em Igbo, sabe? Então esse sincretismo é muito brasileiro também. A gente tem aqui, né, as religiões como o Candomblé, a Umbanda e tudo mais, que misturam elementos cristãos e elementos de religiões africanas. E outra coisa que é muito familiar, principalmente para quem estudou em faculdade pública, são as greves na universidade, né? Essa tia Fioma dela, ela é professora de uma universidade, né, numa cidade maior lá que chama Nsukka. Ela é professora na Universidade da Nigéria, tá tendo uma grande greve e ela convida a Cambile e o irmão dela pra irem pra casa dela, passar um tempo, e é a primeira vez que eles estão saindo de casa pra dormir fora de casa. E aí a Cambile começa a entrar em contato com todo aquele mundo diferente do dela, né, de uma casa boa, bonita, de poder gastar água, né, de poder, por exemplo, dar descarga sempre que você vai no banheiro, na casa da tia, que é mais pobre. Você não pode dar descarga, porque não tem água corrente, não é todo dia que tem água corrente. A gente entra em contato com essa realidade um pouco mais conhecida nossa da Nigéria, mas ao mesmo tempo não é tão conhecida, porque a gente não sabe tanto como é que é isso na prática, viver em um país
tão pobre. E aí a Camille começa a questionar, né, aquela autoridade toda do pai dela e tudo mais, e a se libertar e a querer desobedecer o que o pai dela diz, e ela começa a ter ali um crush numa pessoa que eu não vou dizer pra não dar um spoiler, porque, enfim, é bem babado. Tem uma cena, inclusive, muito bonita, em que ela tá no mercado, ela tá trançando o cabelo, né, fazendo aquelas trancinhas que as meninas negras fazem, e ao lado tem uma bancada que tá vendendo uns caramujos, e os bichinhos estão vivos, né, e aí eles estão dentro de uma cesta, e um deles começa a rastejar pra fora, começa a querer sair, fugir, e a vendedora vai lá e pega ele e põe de volta na cesta. E isso se repete algumas vezes, e ela tá ali olhando, e ela pensa, se talvez fosse sempre o mesmo caramujo, tentando fugir, tentando adquirir liberdade. E ela sente vontade de comprar a cesta inteira só pra libertar aquele caramujo. E esse romance, eu acho que é um romance sobre libertação, sobre se libertar, né? Tanto a Camille se libertar do pai, do relacionamento abusivo com o pai, com aquela família, né, bem disfuncional, e também do país se libertar dessa coisa linha dura do colonizador que impõe a religião, que impõe a língua, que impõe todo um modo de ser, né? E é um país muito jovem. Essa frase que eu li no início é muito significativa por isso, né? Se você usar a metáfora da criança, né? Uma criança, quando ela cai, você deixa ela se levantar, porque uma hora ou outra ela vai aprender a se sustentar com as próprias pernas e vai aprender a caminhar. Eu acho que um país que nasce depois de tantos conflitos, de tanta exploração, de tanto sofrimento, né, proporcionado pelo colonizador, não tem como ser diferente, sabe? Não tem como se sustentar com as próprias pernas, a gente tem que errar bastante até a gente acertar. E o livro tem muito essa moral esperançosa, né, e da gente aprender com a nossa opressão e carregar aquilo conosco, mas não deixar que aquilo nos carregue, nos puxe pra trás. Eu uso sempre isso, estou conversando com as minhas amigas sobre relacionamentos, né? Quando você tem uma coisa que não é muito boa na sua vida, você passou por ela querendo ou não, aquilo fez parte da sua história, então mas ao mesmo tempo você não pode ficar o tempo todo remoendo e carregando aquele peso. Você tem que deixar na nuvem. Coloca no iCloud, sabe, gente? Você tem, uma hora ou outra você baixa ali pra dar uma olhada de novo e sobe de novo pra nuvem, sabe? Então eu acho que esse tem que ser o lugar do passado colonizador, e eles ainda estão lutando com isso, né? Dentro desse país. Outra coisa muito interessante é que essa autora, ela escreve sobre todas essas questões da cultura de um país colonizado e tudo mais, usando um gênero literário, que é o romance, né, que é roubado aí do colonizador. O romance foi inventado na Europa, um gênero literário essencialmente europeu, né? Existe controvérsia aí se ele foi inventado na Espanha pelo Miguel de Cervantes, né, o Don Quixote, ou por autores ingleses, britânicos, né, o Daniel Defoe, o Samuel Richardson. Então ela se apropria dessa forma de linguagem para falar sobre o país dela, sobre a cultura dela, né, exercer esse lugar de fala aí do escritor africano. E uma última coisa que eu queria comentar é o título, né, Hibisco Roxo. O hibisco é uma flor, né, flor bem comum, inclusive. E hibiscos roxos não existem na natureza, né? Eles são fruto de um experimento feito na universidade, onde a tia Ifioma trabalha. E ela tem, na casa dela, essas flores raríssimas, né? E é na casa dela que a Camille e o irmão dela começam a desabrochar, né? Como flores. Eles começam a se libertar ali do casulinho deles. E aí eles levam ramos dessa flor pra casa quando eles saem da casa da tia, e é muito significativo, sabe? Essa coisa de florescer, de criar novas raízes e tal. E por ser uma flor que não existe na natureza, né? Uma flor que a gente tá construindo aqui o nosso potencial humano. É muito, muito bonita essa metáfora do Ti. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro, se vocês já leram algum outro livro da Chimamanda ou de algum outro
escritor africano. E me deixem aqui o que vocês gostariam de ver, alguma dica de algum livro que eu possa ler, algum conteúdo que vocês queiram talvez que eu traga aqui literário. Se inscrevam aqui no canal, que agora quinzenalmente estamos vindo aqui com conteúdos especificamente de literatura. Não que não vá ter literatura no resto do tempo aqui, vai também, mas no vídeo quinzenal é sempre literatura. Curtam aqui o vídeo para me ajudar a fortalecer esse novo conteúdo do canal, tá bom, gente? Que ajuda muito na divulgação, o like. Sigam o Instagram, @filapreferencial. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima.